Olá, amigos e amigas. Uma ótima noite a todos. Sexta-feira, 14 de abril, e estamos aqui para mais um Contar Alagoas. E o Contar Alagoas vai bater um papo com o escritor, o poeta Cícero Felipe. Vamos conhecer um pouco sobre sua trajetória, sobre seus projetos, sobre suas criações, sobre seus pensamentos. Vamos falar de educação, cultura, poesia, participação, compromisso social. Agradeço a todos vocês que estão online, que nos acompanham. Fique conosco e acompanhe esse bate-papo contando a literatura alagoana, os valores, as riquezas da nossa terra, Alagoas. Quero ofertar meu abraço, parabenizar a escritora Ana Lins, de São Paulo, que está celebrando o dom da vida no dia de hoje. Parabéns, talentosa escritora Ana Lins. Que Deus abençoe o dom de sua vida, conserve os seus dons, o seu talento, conceda saúde, muita inspiração para continuar escrevendo a vida com muita fé e poesia. A escritora Ana Lins é talentosíssima. O meu abraço, o meu carinho e gratidão por acompanhar, estar sempre participando também dos projetos deste escritor alagoano. Agora eu vou convidar aqui o nosso convidado de hoje. Boa noite, estimado Cícero Felipe. Só um minuto aí, estão me ouvindo aí? Probleminha técnico aqui. Está, o áudio está O dando áudio tá para bom. ouvir. Enquanto eu corrijo aqui esse problema técnico, vou deixando aí meu boa noite para todo mundo que está nos assistindo agora. A câmera não quer abrir. Vamos lá, isso é minha internet, viu, Matheus? Deixa eu ver agora. Vocês estão me vendo? Estou vendo vocês aqui. Vocês estão me vendo? Não, tá um pouco a tela branca. Tela branca, né? É. Eu acho que agora foi, né? Isso,
Agora falta você virar a sua câmera, que você tá. Tem que virar aí. Assim fica Isso. melhor. Agora sim. Agora sim, né? Dá para me ver, né? Tranquilamente. Dá sim. É uma satisfação, Cícero Só um Felipe, pouquinho aqui. lhe Vou aumentar. receber Agora tá bom, esta né? noite, né? Isso. Para batermos este papo interativo, contando, né? A, a nossa cultura alagoana, a nossa literatura, né? E agradeço desde já você ter aceitado o convite, né? De estar aqui essa noite, para que nós possamos realizar este momento, né? Tão importante. Vamos Isso começar, é só um minuto aqui. é, Só vamos melhorar aqui. começar falando um pouco sobre você, desde quando você escreve, como que você iniciou, né, esse seu talento, esse seu interesse pela escrita, pela literatura. Fale para nós um pouco aí da sua trajetória de forma resumida, né? O que lhe motivou e quais as pessoas que foram referência para você, né? Porque a gente, quando descobre, né, adentra um caminho, a gente sempre tem alguém como uma luz, né? Um referencial. Então, fale um pouquinho aí para os nossos amigos, para quem não te conhece, não sabe da sua história, né? Dessa sua belíssima trajetória até chegar na literatura. É bom, primeiro deixa eu aqui dar meu boa noite a todos que estão nos vendo. Tá bom o áudio aí, né? Perfeito. Dar meu boa noite aqui a todos que estão nos assistindo. Mandar um abração aqui para Coité do Noia, né? Minha cidade. Atualmente é minha cidade natal. Pessoal aqui de Arapiraca também. Aí de Maceió, né? Onde você reside. O grande Matheus Cavalcante, que é um grande labutante, é uma pessoa de grande representatividade cultural. O Matheus, o meu início, ele remonta lá aos meus 9 anos de idade, quando eu fui apresentado a obra do poeta Augusto dos Anjos, o paraibano Augusto dos Anjos, com seu grandioso livro Eu, né? Que é o título da obra para ele. Eu, um livro assombroso, um livro de grande poesia, né? De grandiosa poesia. E eu li esse livro com 9 anos de idade. Eu posso dizer, em um resumo muito breve, que o meu início na literatura, o meu início na poesia, se deu através da leitura da obra Eu, do paraibano Augusto dos Anjos. Eu tinha 9 anos de idade. A partir dessa leitura, eu comecei a praticar os primeiros sonetos, que ainda eram desmetrificados, não seguiam uma regra, não tinham uma métrica, escansão silábica, essas regras tradicionais de fazer poesia, né? Eu ia escrevendo ali meio que inconsciente, tentando alocar metáforas e tal, e a partir da leitura, né, a influência primeira da minha escrita foi o Augusto dos Anjos, que a partir dessa leitura do livro Eu, com poemas maravilhosos, eu comecei a praticar ali sonetos, tentar mesmo ali passar essa influência do Augusto dos Anjos nos meus versos. E aos 13 anos de idade, eu já estava com o meu primeiro livro, que é um livro que não chegou a ser publicado, mas vocês estão me ouvindo bem, né? É, Matheus? Oi, pode falar. Tá ouvindo bem aí, né? Tá saindo bem o áudio, né? Sim. Sim. Aí, é, aos 13 anos de idade, eu já estou com o meu primeiro livro escrito, que é um livro que eu não publiquei ainda, né? Que é o Razões do Eu, que é uma clara referência à influência ali do Augusto dos Anjos. E depois disso eu galguei, né?
Depois disso veio Cruz de Souza, Álvares de Azevedo, veio todos esses grandiosos da nossa literatura. Ainda nos meus 13 anos, eu encontro a primeira referência Você, pessoal nessa de... época, ainda estava estudando, não? Sim, sim. Estava E, no a, meu... e responda uma pergunta. A escola lhe estimulou, lhe incentivou também nesse aspecto, ou não? A gente encontra, Matheus, a gente encontra preconceito ainda, que isso é terrível, é uma contradição terrível. Mas, assim, no meu caso, eu encontrei as duas coisas, tanto a apologia das pessoas que me apoiaram, professores de português, de redação, né? Quanto o preconceito daqueles que não colocaram muita fé, não compraram bem a minha ideia de ser poeta, né? Ter 13 anos de idade, fazer poesia num país como o nosso é complicado. Mas eu abracei a causa da literatura e até hoje eu procuro estar sempre investigando formas, inovando, estou sempre escrevendo algo novo. Então, é algo que eu encaro como missão pessoal, como missão de vida, né? Mas respondendo Na, a tua pergunta, na, respondeu sim. Na literatura, você é, aprecia quais gêneros que você mais sente motivado a escrever? bom, eu vou gostar demais do soneto, né? Mesmo compreendendo, né, a gente levando, abrindo o leque das informações e compreendendo que o soneto não é um molde, não é um poema esteticamente falando brasileiro, mas eu gosto muito da forma soneto de praticar poesia. Eu vou me interessar também pela prosa, não com tanta desenvoltura, mas tento escrever prosas também. E eu posso classificar essas duas coisas, o soneto, assim como o verso livre, que é uma E conquista do as nosso modernismo. temáticas que você gosta de expressar nas suas poesias? Certo? Quais são os tipos? Você vai para mais a linha do romance ou os valores sociais? Como é que você... Ou você é um pouco diverso, né? Dinâmico Sim, entre o... sim. Eu procuro fazer um passeio eclético na literatura e na nossa poesia, né? Tanto no tema quanto na forma. Na forma eu vou fazer sonetos, eu vou fazer verso livre, eu vou pegar um pouquinho lá do Ferreira Goulart, com seu movimento concretista brasileiro, e vou também tentar fazer poemas visuais, trazer essa visualidade aos poemas, né? E assim, na literatura em si, eu busco falar de todos os temas, desde dos rotineiros do nosso dia a dia, a questões existenciais, principalmente, o ser, a existência, o tudo, o nada, Deus, são temas que eu gosto de divagar sobre, né? Temas mais profundos, mas também passeio por temas populares, a gosto, né, da grande população. Muito bem. Para você, o que representa ser um poeta e escritor? Eu acho que ser poeta é aquele cara, né? É aquele ser, aquele indivíduo que tem a sensibilidade à flor da pele e consegue ali perceber coisas, né? Que as demais pessoas, o senso comum, às vezes não consegue. Eu tenho uma frase que diz assim, tá 40 pessoas olhando o mar, né? E todos se admiram com a imensidão do mar, com aquela coisa maravilhosa. O poeta, em sua sensibilidade, ele vê a gota d'água ali, né? Diante daquele mar extremo, daquele mar lindo e imenso, o poeta ele vai perceber a gota d'água. Agora, levando para a questão de representatividade cultural, eu acho que o papel do poeta, né, pegando até um pouquinho de engajamento do nosso Graciliano Ramos, é fazer denúncia, né? É fazer da nossa poesia também uma bandeira pedagógica, também uma bandeira política, uma bandeira social, uma bandeira de muitas facetas.
A poesia tem esse poder. Infelizmente, a gente não tem, como é que eu posso dizer, a gente não vai ter um público muito extenso, né? A gente não tem tanta valorização, que é uma coisa que você labuta muito, que é a questão da nossa valorização literária. Infelizmente, a gente não tem. Mas a poesia e qualquer outra expressão artística, qualquer outra expressão literária, ela vai ter esse poder de representatividade cultural, também sobre questões sociais, sobre questões educacionais e pedagógicas. A poesia é universal, né? Isso aí, concordo plenamente. Você ingressou na União Brasileira de Escritores, né, recentemente, justamente com esse propósito, né, de difundir o valor da literatura, do livro. E você atualmente está vivendo, residindo em Arapiraca, é? Coité do Nóia. Coité do Nóia, isso. É Mas aí, pertinho aqui, né? como você vê o cenário aí? Se você tem uma visão aí, como é que é a questão da literatura, se ela chega nas escolas. Eu acredito, Matheus, que as problemáticas, né, referente à literatura, não só a literatura, né, mas as práticas de leitura de diversos textos, é uma problemática de alcance nacional. Infelizmente, a gente não tem, de fato, um público-alvo muito extenso, muito abrangente. Leitores são sempre muito raros, né? É sempre muito raro você ter alguém que realmente aprecie a nossa literatura, a nossa poesia. O que é que acontece de uma maneira geral? Hoje em dia, a juventude, né, está muito voltada a questões tecnológicas, a questões onde eles exercitam a lei do menor esforço. A gente já não tem uma juventude que aprecie um bom livro. Como no meu tempo, a gente já não tem aquela coisa de sentar na praça para discutir uma obra bacana, Machado de Assis, Ferreira Goulart, como eu citei anteriormente, o próprio Augusto dos Anjos. A gente não tem isso. A gente está vendo que a nossa literatura está perdendo espaço para um joguinho de tecnológico aí, para uma coisa de menor valor. E, em consequência disso, a gente tem uma juventude cada vez menos instruída. É uma juventude que não pensa, não tem senso crítico, né? Infelizmente. E isso afeta tanto o meio escolar como a sociedade de uma maneira geral. É uma problemática a nível nacional, né? E o papel do escritor aumenta muito mais nessa questão. O nosso compromisso e responsabilidade, nós que temos essa visão, né, essa compreensão do valor da literatura, do livro, da leitura, o nosso papel, né, aumenta ainda mais em ser o que os motivadores desses Motivador. jovens, dessas crianças, né? Então, quando são criados, né, projetos na escola, né, que muitas Isso. escolas aderem. Isso é muito importante, porque nós sabemos que a gente não tem a literatura estabelecida, né, no cronograma lá do ensino das escolas. Então, a literatura entra como uma parte, né, essencial, integrante para formar, para transmitir os valores culturais, né? Porque através Com certeza. da literatura a gente vai repassando, né, o conhecimento da cultura, dos saberes, da história, da diversidade, dos valores, do respeito, né? E Porque também da poesia, né, que é um instrumento que não é só linguagem, né? É um instrumento também pedagógico,
né? A Com certeza, poesia, né? com E, certeza. inclusive, você vem trazendo um novo jeito, né, de escrever poesia, né? Porque a É, poesia que nós conhecemos é a poesia de três estrofes, né? Com, sim, com três ou quatro versos, ou seis versos, ou a poesia curta, né? De no máximo três estrofes, quatro, cinco. Para mim é considerado uma poesia curta, né? Passou de cinco, já é uma poesia um pouco mais longa. Mas aí você vem com essa nova criatividade, né? Inovação, né? Com seus projetos. E aí conte para nós como é que nasceu essa ideia, que foi uma ideia coletiva, né? Não foi só sim. um pensamento seu, de criar a ideia do octógono, né? Isso, Da, isso. dos poemas de sete versos, né? Aqui o setígono, né? Isso. Set- Dá para ver aí. Bom, e Matheus, bem rapidinho aqui, fazer um resumo bem rápido, viu? No ano de 2020, em plena pandemia, a gente foi apresentado. Na época, eu residia em São José da Coroa Grande, que é Pernambuco, né? Isso lá no início mesmo da pandemia. A gente foi apresentado às aldravias. As aldravias é um gênero poético que é genuinamente brasileiro. O primeiro molde de poema brasileiro, a gente pode classificar que foram, e são, de fato, as aldravias, que são da Andréa Donadon e do Benedito Donadon, né, que são parceiros nossos. E é um poema ali curtinho, de seis palavras, né, uma abaixo da outra, e que forma ali um poema bem interessante, onde o poeta vai ter ali o desafio, né, de sintetizar o máximo de poesia em seis palavras apenas. Partindo deste acontecimento, em conversa com um professor meu, né, do tempo de faculdade, o Ademauro Gomes, a gente começou a conversar se seria possível. Na verdade, eu lanço a ele esse desafio, se seria possível criar, né, um novo molde de poema, se ainda era possível fazer isso. E ele aceita o desafio e a gente começa ali a divagar em livre trocas de informações, opiniões, e chegamos ao que hoje, a partir desta conversa informal, ao que hoje se denominou setígono. Aí eu vou abrir um parêntese aqui para explicar o que é setígono, né? Setígono, poema de sete versos, que vai ter aí a sua regra básica, simples e única, de versificação, que é o primeiro verso, se conectando ao sétimo, numa relação aí de sentido. Ó, rapidinho. É bom esclarecer. A gente entende poesia enquanto essência, né? Essência de todas as coisas, essa coisa que a gente não vê, o sentimento, um choro, uma alegria, isso é poesia. A gente vai conseguir ver poesia numa pintura, numa música, na natureza. Essa essência imutável, isso a gente classifica poesia. Poema é corpo, corpo estético, palavra que está ali escrita. Então, o setígono, ele vai ser este novo corpo, este novo molde de poema. Setígono, poema com sete versos, que a gente vai ter a única regra aí de composição, que é o primeiro verso se conectando ao sétimo, numa Você relação de tem sentido. algum poema seu de Centígono, Sim, já aproveitando, para depois você ir também falando dos demais, né? certo. A gente tem um setígono agora, né? Isso, Pode ser, né? pode ser. Eu vou pegar por alto aqui o setígono aqui, que é cocriação, né? Na verdade, eu sou co-criador do setígono. Eu gosto desse setígono aqui, que foi meu primeiro livro, né? Primeiro livro de setígonos.
Em breve, a gente faz uma publicação aí, a gente expõe com mais clareza, que é dedicado ao Fernando Pessoa, que é um grande poeta, não apenas lá de Portugal, mas do mundo inteiro. Ó, leitura do poema, lendo primeiro os dois versos que se conectam. O primeiro e o sétimo, que vai dizer assim, ó, como pessoa na tabacaria, vi todos os sonhos do mundo. Aí eu li o primeiro verso e o sétimo já na sua relação de sentido. Como pessoa na tabacaria, vi todos os sonhos do mundo. Agora o poema como um todo, que diz assim: como pessoa na tabacaria, surge-me ideia vaga e confusa, e qual espelho de Medusa, contemplei-me sem entender que nada seria e nem ia ser. E assim, desensimesmado, vi todos os sonhos do mundo. Esse é o septígono. É porque está pequenininho, né, Matheus? Uhum. Mas Este é o são 7 versos. septígono de 7 versos. O septígono de Moura é 12. Cabe explicar também que verso, a gente entende verso enquanto uma linha, né, uma frase de um poema. A Isso. gente vai poder ler, só explicando aqui, a gente vai poder ler o verso separadamente, ou eles, os dois, que a gente chama de polares, como se fosse um verso só. Como pessoa na tabacaria, vi todos os sonhos do mundo. Eu acredito que por alto deu para entender, né? Uhum. E o octógono, né? O octógono. Muito bem, Aí vamos lá. Vamos do já são 8 versos, é? 8 versos, perfeito. 8 versos. Qual que é a história do octógono? O octógono, ele continua a brincadeira do septígono, né? A gente vai ter no centígono, como eu falei anteriormente, essa relação de conectividade entre o primeiro verso e o sétimo, formando ali um chavão, né? Um complementando o outro. Aí, em detrimento, em consequência, o octógono, ele continua a brincadeira até o 8º verso. Enquanto que no centígono, no primeiro e o sétimo se conectam, no octógono, essa conexão é dada entre o primeiro verso, o sétimo e o 8º. Os demais poemas, aliás, os demais versos, os 5 que fica ali, né? Eles ficam numa espécie de meio campo, servindo para o desfecho do poema. Eu tenho 5 versos que antecedem um desfecho, que tende a ser um desfecho forte, né? Aí deixa eu ler um octógono aqui que eu consigo explicar melhor lendo, tá bem? Muito bem, vamos lá. Octógono de número, e a gente já tem livro pronto também do octógono, viu? Octógono de número 69. Peguei por alto aqui. Eu vou ler primeiro os versos polares. O primeiro, o sétimo e o 8º. E fica assim, ó. A poesia é música que desata as crísticas manhãs das primaveras em douradas esperanças de prata. Esses são os 3 versos. A poesia é música que desata crísticas manhãs de primaveras em douradas esperanças cor de prata. O poema como um todo. A poesia é música que desata jardins suspensos nos ventos sem fim, como utilitárias e místicas sonatas, todos os sonhos que existem em mim. E nessa lira de anjos, em sublime volata, reúne sonhos em esplêndidas auroras, as crísticas manhãs das primaveras, em douradas esperanças cor de prata. É só para dar ênfase aqui. O primeiro verso se conecta ao sétimo e o sétimo ao 8º. Aí, na verdade, Matheus, o octógono entender o setígono, né? Formando aí esse diálogo, essa conexão. Interessante, Cícero, Felipe.
é que é um modo, além de ser inovador, Sim, isso traz muita praticidade para o escritor e o poeta, né? Principalmente no quesito de memorizar. Por exemplo, um poema de 7, 8 estrofes, para um poeta mentalizar ele, é muito difícil, né? Tem sim, que ter uma mente realmente muito boa para mentalizar. Então, a poesia escrita nessas estruturas é muito mais fácil do poeta, né, declamar, recitar, né, e claro, você consegue produzir, né, escrita com diversos temas, né, de forma mais curta, né? isso. Então, é, é Existe a praticidade. realmente, é realmente um estilo desafiador, né? Porque tudo que é novo causa, né, impacto, né? Sim, Porque a gente, como poeta, escritor, a gente já está habituado com aquela estrutura já, né? e Antiga. E aí você vem com essa proposta inovadora, e aí assim, eu só tenho a, a torcer para que esses, essas inovações, esses projetos possam realmente ser reconhecidos, né? Isso se chama criatividade, né? E muito, é uma forma também, né, de cativar a juventude, as crianças, né, atuais. Então, meus parabéns e continue nessa luta, né, com muita persistência e você é né, desse novo estilo de gênero, né, precisa, né, de muita motivação para que realmente, né, chegue nas escolas, seja desenvolvido, né, com certeza. que vai contribuir, né, no momento que a gente tem, vamos dizer, a preguiça, né? Pode falar. Posso falar agora, né? É rapidinho. Se a gente parar para observar a história da nossa literatura, começando lá desde o Barroco, né? A gente vai ver que o Brasil, que as escolas literárias brasileiras sempre se nortearam pelo caminho das influências europeias de vanguarda. A gente vai ter o soneto que foi tão, né, grandemente propagado no Brasil, mas o soneto não é um texto originalmente brasileiro, não é um molde de poema ao qual o poeta brasileiro pode dizer assim, ó, esse soneto foi uma criação nossa. Não é. Aí a gente vem com o barroco, a gente vai ter o simbolismo, a gente vai ter o parnasianismo, e vai estar sempre nessa tendência de copiar influências externas, europeias, de vanguarda, enfim. Essa quebra de ritmo, na verdade, vai se dar no ano de 2000, com a criação da Aldravia. Eu acho que a partir da Aldravia, da queridíssima Andréa Donadon, o Brasil quebrou esse ritmo
de dependência poética. O Brasil vem copiando a Europa, né? O Brasil vem sendo máquina de Xerox, né? De influências europeias, há mais de 500 anos. Então, com a criação da Aldrabia, né, esse ritmo de dependência poética é quebrado. Aí, quando a gente surge, né, dando ênfase aqui à criação do septígono, que é importante eu dizer que o septígono é uma cocriação. Eu não criei o septígono sozinho, né? Houve ali uma relação de cocriação mesmo, que é com o querido Ademauro Gomes. É importante frisar isso. A gente está tentando ter, quiçá, a primeira vez na história da nossa literatura, com ênfase na poesia, um poema genuinamente brasileiro. Ou seja, uma bandeira literária independente, Um onde o estilo Brasil... próprio. Isso, um estilo próprio. A nossa bandeira literária. Aí o que é importante sobre essas modalidades, que aí depois vem o sextígono, né? Já foi criado o novígono, decígono, agora recentemente a setilha. A gente está criando moldes brasileiros, né? Não é em quesito linguagem, mas é em quesito estética. A estética do poema, a gente tem uma regra de poema que foi composto em nosso solo, é algo brasileiro e, como tal, merece ser difundido. Esse é o nosso legado, né? Importante, né, enfatizar isso, ter a ideia de criar um estilo próprio que seja nosso, né? É nosso. E Sim. assim, esperamos, né, que você consiga um trabalho também coletivo, né, fazer com que esse estilo, esse gênero possa ser aprimorado, né, desenvolvido, as pessoas possam compreender, porque também existe toda a questão de uma estrutura de poema, né? Existe inspiração, tem que ter para fazer, e tem que ter a métrica, uma métrica. Um verso ligando a outro, né? Isso é muito, muito, muito bacana, muito criativo, muito interessante. Além dessas obras publicadas, você já soma quantas publicações literárias, Cícero Felipe? Em relação às publicações, Matheus, não vou conseguir lembrar de todas as antologias que eu E faço. sua autoria, tirando as antologias? Ah, tudo bem, tudo bem. Então vamos lá. Eu começo com o meu primeiro livro no ano de 2009, né, que foi produzido lá em Pernambuco, que é Os Cinco Poetas em um Luar, que é uma antologia também. Mas aí é importante eu falar porque é meu primeiro livro publicado, né? Cinco Poetas em um Luar, ali cinco poetas que apaixonados pela lua, homenageando aí o Roberto Carlos, a gente cria esse primeiro livro no ano de 2009. Aí depois, no ano de 2011, eu vou publicar o livro Alma Mística, né? O livro Alma Mística, que vai falar, que vai ter sonetos, vai ter aquele universo augustiano de poesia, com muito soneto, muita métrica. Não foi um livro tão aceito, né, Matheus? Em razão disso, em razão de ter ali muita coisa teórica, né? Aí não foi tão aceito assim pelo gosto popular. Mas é um livro muito importante para mim, o Alma Mística. Aí depois, posteriormente, no ano de 2012, eu publiquei o livro As Flores que Eu Te Dei, e aí ele já vem com a vibe romântica, já vem com aquela coisa de adolescente apaixonado, que ama, que gosta, né? Que quer bem, enfim. Vamos lá. Aí depois, não me perco isso. Aí depois veio o Pepitas, que é um livreto, na verdade é um livreto, que tem aí poemas curtos e tenta trazer uma mensagem rápida, já nessa coisa do prático, né? De trazer essa praticidade para ler e entender rápido. A sociedade hoje, ela vive uma coisa muito acelerada, muito frenética, e o livro Pepitas, ele veio nessa perspectiva aí, de trazer poemas bem singelos, bem simples, e que trouxessem mensagens rápidas em situações diversas.
Aí eu participo também, Matheus, agora recente, do Confraria de Poetas Contemporâneos, que é lá da Edições Rascunhos de Pernambuco, que é uma antologia luso-brasileira, poetas brasileiros e poetas portugueses. Em síntese, né? Tirando as demais publicações, antologias, eu também estou aí no Contando os Notáveis, né? De Alagoas, que é do meu querido Matheus, e várias outras antologias que eu participo. Mas publicações solo, né? Eu vou ter aí o livro Alma Mística, As Flores que eu te dei, e o livro Pepitas. São minhas três obras solos, né? E A como é poesia. que as pessoas fazem para adquirir suas obras, Felipe? Se elas ainda estão disponíveis para aquisição, para venda, seja no Rapaz, formato impresso ou digital? olha só, com relação ao livro As Flores que eu te dei e Alma Mística, a gente está estudando a possibilidade de fazer uma edição comemorativa de 10 anos. O Alma Mística foi publicado aí em 2011, quer dizer, já temos mais de 10 anos, né? E As Flores que eu te dei em 2012. A gente está pensando em reunir todos em uma publicação só para fazer essa coisa, essa edição comemorativa, porque não temos mais exemplares disponíveis. Infelizmente, né? Entende? Mas ambas as obras são publicadas por editoras diferentes, não é? Isso. A gente vai ter aí edições na Bagaço, que é uma editora lá do Recife, de Pernambuco. Edições Ramos também. E eu não vou recordar o nome de todas as editoras agora, mas a Uhum. gente fez aí em várias editoras, sim. É, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço a todos os que vêm para cá. Para você, qual a importância da educação atual? Eu não digo atual, eu digo assim que em qualquer situação, em qualquer tempo, mesmo atemporal mesmo, né? A educação, ela é sempre importante, ela é uma pedra de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa sociedade, em todos os setores, em todas as faixas do conhecimento. A educação, ela é importantíssima. Com o respaldo na escolarização que temos hoje, eu acredito que existe uma defasagem muito grande. A falta de instrução, né? Por mais que exista também políticas públicas, o verdadeiro incentivo da governamental em relação à educação, mas a gente nota uma fragilidade muito grande nos jovens, principalmente, né? Sobretudo ali no ensino fundamental, sobretudo ainda, infelizmente, no ensino médio, a educação não está tendo o pilar que deveria ter. Infelizmente. Qual que é nosso papel enquanto literatas? Né? É fazer uso da nossa literatura num engajamento social para tentar sanar essas feridas educacionais que existem hoje em dia. A gente começa com uma leitura bacana, que os jovens já não gostam de ler, né? Com práticas educativas que tendam a nos guiar por caminhos mais proveitosos e por caminhos mais frutíferos, né, para a nossa educação. Para que esse quadro social de jovens que ingressam em drogas, de jovens que perdem a juventude com coisas tão banais, para que esse quadro modifique, para que a perspectiva futuramente seja outra. O Cícero Felipe, e em relação ao seu modo de fazer literário, pontue o que você vê como positivo e como negativo. Se você, quais são as dificuldades que você enfrenta atualmente no seu modo de fazer literatura, né?
para que o seu conhecimento intelectual, né, chegue até o cidadão, tenha reconhecimento. Fala um pouco aí para nós. Eu acredito, Matheus, que essa questão do reconhecimento e da aceitação é um problema que vai atingir todos os escritores das mais diversas áreas, seja da poesia, seja enquanto cronista, né, seja enquanto romancista. Essa questão do reconhecimento é de fato muito complicado, haja vista a sociedade e o público que temos hoje em dia. Infelizmente, a gente tem que classificar assim. Eu, enquanto poeta, as minhas dificuldades estão ainda numa linguagem nem tão acessível, né? Às vezes eu escrevo a uma maneira mais culta, a uma maneira mais formal, no uso ali exuberante de metáforas. Na maioria das vezes eu escrevo assim. Tento me engajar por um lado mais popular, de uma linguagem mais fácil, já para sanar essa dificuldade de aceitação, né? Aí, o que é que eu posso frisar dentro da pergunta que você me fez? É que essa questão de reconhecimento, de não ser aceito, é algo que qualquer artista, seja qual for a área, ele vai enfrentar inicialmente nos seus trabalhos. Ser reconhecido é, de fato, uma tarefa muito árdua. Aí, eu dou ênfase a essas modalidades. A gente tenta, com essas modalidades, realmente trazer uma leitura mais prática, trazer uma leitura mais acessível, mais dinâmica e que chegue ao gosto popular de uma maneira mais plausível, né? A Mas intenção é uma também. questão que não envolve também só reconhecimento, né? Porque nós produzimos conteúdo que é didático, né? Muitas vezes, que inspira valores. E Com certeza. assim, a grande dificuldade é esses conteúdos, né, serem lidos, né? Isso. Chegarem mesmo às escolas Uhum. e o ensino mesmo da cultura e da diversidade ser desenvolvido em sala de aula, que nós Com estamos certeza. aí nessa luta para que isso aconteça e um dia isso vai acontecer, porque, Com né? certeza. Porque todos nós sabemos da importância, né, da educação, do saber, do livro, da poesia, na formação do cidadão, do ser humano. Cícero, você tem projetos em mente? Quais são os seus próximos projetos? Pretende participar da Bienal Internacional esse ano? Vamos Diga lá, aí né? um Vamos sim. pouco aí dos seus anseios. A gente no momento, está trabalhando na publicação destes livros, né, com respaldo nessas modalidades. Aí esse é o projeto principal do momento. Concomitante e ao mesmo tempo, Matheus, já que você falou aí de educação, a gente está desempenhando aqui em Arapiraca o projeto Arapiraca Conhecendo Arapiraca, que é onde a gente coloca a juventude, né, os alunos ali do ensino fundamental, principalmente ali do oitavo e do nono ano, e também do ensino médio, para escreverem sobre sua cidade, exaltar sua cidade em poemas, em crônicas, né? Com o objetivo de, ao final desse projeto, a gente ter um livro, antologia, criado por alunos. Então, isso está sendo uma coisa muito bacana, numa perspectiva pedagógica, que vai ser, com certeza, um projeto piloto, né? Um projeto piloto que deve ser reproduzido pelas demais cidades. É um projeto que também a gente está desempenhando em Palmeira dos Índios, com o projeto Graciliando, que é homenagem aí ao Graciliano Ramos, e a gente tenta colocar aí os alunos para escreverem sobre o Mas Graciliano esse Ramos. projeto está tendo apoio
da prefeitura, é importante você apresentar essa proposta, porque são projetos que não só motiva, né, Sim. forma a educação, mas a cidadania, né? É Sim. uma iniciativa que partiu de você, mas você sozinho, você não consegue fazer um trabalho como esse, né? Você Pois é. conta com Aí, o aí apoio é, dos demais parceiros, né? com Então, é certeza. importante você dialogar isso com as pessoas que estão aí, né, Sim. na sua Sim. localidade, para que os gestores se sensibilizem e até a CEMED, né, e falar, mostrar a importância dessa ação, né, que vai, com certeza, plantar uma semente na vida de muitas pessoas, né, muitos estudantes na sociedade. É importante reforçar, Matheus, que aqui, né, em Arapiraca, eu falo aqui em Arapiraca, a gente já conta aí com o apoio da UBE, né, e da editora Isso, Performance, que é da nossa queridíssima Carla Emanuele, a extraordinária. Então, ela já nos oferece esse apoio, né, em relação ao Arapiraca, conhecendo Arapiraca. E a gente, com o passar dos dias, lá botando a ideia, a gente vai buscando os apoios necessários, né, para realizar o projeto que está sendo maravilhoso, né? Muito certeza. bom isso aí. Porque se a gente consegue mudar a mentalidade dessa juventude, se a gente consegue formar uma juventude que leia, uma juventude que pense, né, nosso futuro, com certeza, será de uma sociedade mais instruída. E se a sociedade é mais instruída, é evidentemente que ela terá e dará bons frutos, né, em todos os setores. Sulane, belas palavras. Desde já, venho parabenizar você, né, pela sua, seu talento, pela sua coragem, ousadia, né, persistência e que as pessoas possam, né, abraçar também essas seus propósitos, né, e que as pessoas possam, né, adquirir, né, um pensamento mais sensível, né, em relação à nossa cultura literária, né, a arte de ler, de escrever, que é muito mais do que uma arte, né? Eu gostaria, Cícero, que você escolhesse um poema curtinho para encerrar sua participação e aí e você já fazer os seus agradecimentos, né? Para nós encerrarmos esta bate-papo, né, muito valioso nesta noite. Bacana, meu amigo. Eu que agradeço a você de coração por este momento, viu? Deixa eu só me ajeitar aqui, disse rapidinho. Muito bem, estou de volta. Ó, eu que agradeço a você por este momento, né? Onde eu pude falar, mesmo que de uma maneira um tanto sucinta, mas que eu pude falar um pouco da minha poesia, da minha trajetória, dos meus projetos, né? Dos meus envolvimentos literários. Você que é essa pessoa maravilhosa, que labuta em nome da nossa cultura. Um abração já deixo aqui para todos de Maceió, né? Aí essa cidade maravilhosa que é Maceió. Aqui em Arapiraca, um abração também para todos que fazem a UBE, a Acala, né? Enfim, aqui para o Coité do Noia. Deixa eu mandar um abração aqui
para o Abreu do Una, na cidade de São José da Coroa Grande, Pernambuco. Abraço aí para o meu amigo Netinho que está nos vendo e que está nos ouvindo agora. Muito bem, eu vou ler um poema aqui em agradecimento a você, em agradecimento a Deus por esta oportunidade, meu amigo Matheus. Deixa eu ver aqui. Vai estar no livro Pepitas, né? Esse livreto aqui, o livro Pepitas, que vai ter aquele cunho de poesia filosófica e poesia que nos leva a pensar a vida. Vamos lá. Ó, o nome do poema é Caminho e vai dizer assim: deves caminhar, então caminhe. E se tiver que parar, pare, refaça, reflita, reconstrua, oxigene os passos, mas prossiga, retorne a andar. Se tiver que perder, perca, jogue fora os empecilhos, os entulhos, faça sacrifícios, estabeleça novas metas, novas prioridades, novos desígnios, mas nunca e nem jamais se perca. Se tiver que chorar, chore. As lágrimas, quando profundas e sinceras, alivia toneladas de dor. Se tiver que gritar, grite. Extravase da maneira mais intensa a sua verdade. E se não valer a pena, faça valer. E se pensar em desistir, desista da ideia. Se estiver em solidão, encontre-se. A pior solidão é ser abandonado por si mesmo. Prossiga, acima de tudo e sobre todas as coisas, prossiga, porque na trajetória existencial, não desistir é o que te fará vencedor. Bravo! Viu? Palavras motivadoras, jamais, né? Jamais desistir, jamais desanimar, seguir de cabeça erguida, né? Pelo valor da nossa arte, da nossa poesia. Muito obrigado, querido, né, talentoso Cícero Felipe, que você tenha um abençoado final de semana, né, com muita esperança, otimismo, né, e vamos seguindo, né, com a fé em Deus, né, com confiança, para que a literatura, a poesia possa cada vez mais chegar no coração das pessoas, encantar, né? E também formar, né? Formar as pessoas, né? O valor, né? Do respeito, né? Do amor à vida, né? É mais importante, né? Esse foi mais um Contar Alagoas nesta sexta-feira. Fiquem conosco, nos aguardem, que próxima semana estaremos com convidados especiais para continuar contando, né, a literatura alagoana, as riquezas da nossa terra, da nossa poesia, através dos nossos poetas, escritores, dos nossos guerreiros, né? A todos vocês, um abençoado final de semana. Até mais, Felipe. Obrigado a todos que nos acompanharam, né? Que permaneceram conosco, né? Ao vivo. E esta entrevista vai ficar gravada, né? No canal no YouTube e também no perfil literário MC Versos e Palavras. Até mais! Mais abração a todos, fiquem com Deus.